O lenço afundou no tanque como se carregasse uma história inteira, uma mancha de tecido branco deslizando por entre a água escura, girando uma vez, duas, até desaparecer. O relógio da cozinha marcava 7h01. O som seco da tampa sendo empurrada ficou pequeno diante do silêncio que dominava a casa inteira. Aquele silêncio bem aparado, com cortinas pesadas e móveis brilhando. O tipo de silêncio que não permite perguntas. Roberto teve a sensação de que o ar estava mais denso na sala quando encontrou a mãe. Maria Aparecida estava ali, imóvel, a mão fina ainda segurando o lenço que havia caído no tanque, os cabelos soltos, o vestido de sempre, o rádio desligado. Não havia cortes, não havia hematomas evidentes, mas havia abandono, havia o peso da negligência que se disfarça de rotina. Ele a puxou para fora da água e sentiu o corpo frágil ceder sobre o próprio peso, como se ela tivesse gastado a força que lhe restava apenas para se manter inteira na memória de um passado melhor. Os primeiros socorros foram instintivos, a respiração voltando, os olhos com um brilho que demorou a reaparecer. Quando Maria murmurou o primeiro nome, foi tão baixo que Roberto teve que se aproximar, inclinar a cabeça, como quem cria um ouvido para a verdade. Filho, disse ela, ouça, há coisas no sótão. Depois, o olhar dela ficou distante, preso em algo que só existia na casa que ela carregava dentro do peito. A casa sempre tivera paredes que falavam de conquistas, quadros de época, talheres de prata, tapetes importados. Mas naquela manhã, entre a umidade do tanque e o cheiro de água, aquelas paredes pareciam carregar segredos. Camila, a empregada de tantos anos, chorava de jeito contido. Ela foi quem trouxe a escada, quem subiu com cuidado até o sótão e voltou com as mãos tremendo e um envelope amarelado. Havia dentro uma fotografia e alguns papéis amarrados com fita. No canto da foto, uma pequena letra, Samuel dos Santos. A imagem mostrava uma mulher mais jovem, Maria, certamente, segurando pela cintura um homem de estatura diminuta, os dois rindo num jardim que já não existia mais. Não havia ostentação ali, havia intimidade. Havia também um recorte de jornal com um anúncio de emprego antigo e uma carta de datas e nomes. Pequenas coisas que, juntas, começavam a formar outra história da família, uma que não tinha sido contada à mesa de jantar, onde Roberto crescera acreditando que sabia tudo sobre sua casa. Camila contou o resto em pedaços, cada memória uma lasca de luz e culpa. Ela falava baixo, como se as paredes fossem capazes de ouvir e julgar. Samuel vinha aos domingos, não queria alarde. Ele trazia um milho, uma flor do mercado, às vezes um brinquedo para Laura. Nunca pediu nada, só ficava na sombra, conversava com Dona Maria e consertava as cadeiras. Era mais presença do que outra coisa. Havia um orgulho na voz de Camila, misturado a algo que lembrava a proteção. Eu o deixava entrar pelo quintal. Se Érica soubesse, e ninguém devia saber, ela mandaria Samuel embora. Não é do jeito dela essas visitas. O nome de Érica pesou no ar. Ninguém precisava explicar quem ela era. A nora que tinha chegado com elegância e regras, que reorganizara a casa e a rotina de Maria como se quisesse encaixar a velha fragilidade materna num provençal que nunca foi a sua escolha. Camila trocou o olhar com Roberto, como quem entrega uma prova. Havia sinais de que a mãe fora controlada, que sua autonomia foi reduzida a pequenos gestos permitidos. Ela dizia que era para o bem de Dona Maria, disse Camila. Menos visitas, menos notícias, mais remédios na hora certa. Mas alguns dias eu a via com o rosto fechado. Eu a vi trocar a chave da sala uma vez, esconder coisas. Parecia que tinha medo do que aparecia quando ninguém estava olhando. O sótão cheirava a papéis antigos e à poeira que guarda decisões. Roberto segurou a fotografia com mãos que tremiam menos por frio e mais por uma sensação nova, a culpa que chega como uma maré lenta. Ele lembrava de Maria jovem, da risada fácil, das festas em que ela dançava com os filhos, e lembrava, com vergonha, de quantas vezes permitira que Érica organizasse a visita aos idosos como quem escolhe roupas na vitrine. Decide quem pode entrar, quem deve ficar de fora. Havia uma pessoa ali que seus pais haviam amado de maneira silenciosa, e cuja existência, por escolha ou por conveniência,
houvera sido empurrada para a sobra. Guindado pela necessidade de entender, Roberto folheou os papéis. Um documento de endereço, uma carta com um nome, Samuel, e menções a pagamentos discretos. Ajuda para remediar despesas, contribuições em espécie. Nada que gritasse fortuna. Era antes o cuidado de alguém que aparecia sem alarde. E então, uma anotação diferente. A assinatura de Maria em uma folha amarrotada, com a palavra ouvir rabiscada ao lado do nome. Um pedido. Filho, ouve a tua mãe. A frase atravessou Roberto de maneira súbita, como se fosse alguém batendo sobre vidro. Ele sempre pensara que ouvir era algo que se fazia formalmente. Telefonemas, reuniões. Nunca imaginara o que escutar pode exigir. Coragem para romper um silêncio confortável, vontade de aceitar culpa. Antes de seguir para onde as peças pareciam apontar, ele fez um movimento quase automático. Parou a narrativa para olhar a câmera da memória. Não a de um celular, mas a imagem de quem ouve e pede que o outro peça algo. O gesto ficou quieto dentro dele. Se você já desconfiou de um silêncio assim em uma família, escreva nos comentários. Foi uma frase que não saiu para acusar, saiu para convocar, porque havia silêncios de casa que, se mantidos, continuam afundando outros lenços no tanque. O caminho até São Bento foi curto em distância e longo em perguntas. Roberto saiu da cidade de avenidas largas e cercas vivas para ruas onde as fachadas tinham janelas simples, onde o tempo parecia mais lento. São Bento era um bairro de oficinas e de pequenas lojas. Ali, debaixo de um toldo descorado, havia uma porta de madeira sem placa, apenas uma placa de metal antiga que anunciava Marcenaria S. dos Santos. O som ao entrar, o ritmo constante de um formão batendo, o farfalhar de lascas de madeira, um rádio com música que parecia ter saído de uma outra década. Samuel estava ali, inclinado sobre uma peça de madeira, as mãos pequenas firmes no trabalho. Não era pequena a presença dele. Havia dignidade no gesto, na forma como ele mediu, marcou, cortou. As mãos ficaram envoltas por calos que contavam dias, não limitações. Ele olhou para Roberto sem surpresa, como se já esperasse a visita em algum fio secreto do mundo. Havia nos olhos de Samuel uma calma que vinha da rotina. Os olhos não eram caricaturas de sofrimento, eram a tranquilidade de quem havia feito da oficina um lugar de ordem. Roberto sentiu algo como culpa e um espanto frio ao mesmo tempo. Era fácil, naquele primeiro segundo, reduzi-lo a rótulos, mas Samuel não permitiu que fosse reduzido. Ele falou baixo, com um sotaque do interior que não se tentou esconder. Você é o Roberto, né? Filho da Dona Maria. Ela fala de você. Fala com saudade. A naturalidade era uma chave que abriu portas dentro do peito de Roberto. A conversa começou com um óbvio. Quem era Samuel, o que o trazia até a casa? As respostas foram simples e diretas. Eu conserto coisas, disse Samuel. Tenho uma oficina aqui. Eu e minha mãe trabalhamos a madeira desde sempre. E eu visitava a Dona Maria. Não vim pedir nada. Vim por afeto. Havia algo de sã resignação nessa palavra, afeto. Não era caridade, não era uma aposta na fortuna. Era compromisso pequeno e constante, feito de tocar o mundo com as mãos. Roberto ofereceu o envelope. Samuel permaneceu imóvel por um instante, como se fizesse a travessia entre o passado e o presente. Eu sei quem é, disse ele, sem afeto nem vergonha. Se a senhora deixou isso é porque quis. Eu vinha porque gostava dela. Eu não procurei um lugar na família. Precisei manter a minha vida. Não aceitei ajuda que me colocasse no centro. Havia firmeza nas palavras, uma linha clara que separava o desejo de ser reconhecido do temor de ser usado como peça de espetáculo. A oficina cheirava a verniz e a casca de madeira. As ferramentas brilhavam nos cabos gastos. Samuel mostrou uma peça recente, um brinquedo de madeira que ele havia deixado com Camila para a Laura. Ela gosta de aprender com as mãos, contou, com um sorriso discreto. Eu ensinava a Laura a lixar, a segurar a lima. Ela dizia que as coisas parecem melhores quando você as faz com cuidado. A imagem da menina segurando o pequeno carrinho fez Roberto imaginar uma sequência ao contrário. Uma casa onde pequenas mãos eram ensinadas e não reprimidas. Ao ouvir Samuel falar das visitas, Roberto entendeu nuances que sua pés não entregavam. Samuel descreveu os domingos sentados à sombra, o cuidado com os remédios, as lembranças que Maria trazia da juventude.
E contou com a mesma calma porque nunca quis aparecer. Eu preferi ficar na sombra, disse. Quando as pessoas sabem demais, elas começam a querer algo. Eu vi isso acontecer na cidade. Curiosidade vira notícia, notícia vira cobrança. Eu não fui criado para ser espetáculo. Minha vida aqui é simples. Tenho minha mãe, minha oficina. Se eu perturbar isso, eu faço mal a Dona Maria. Eu não podia fazer isso. Havia uma vontade de proteger que soava aos ouvidos de Roberto como algo quase sacrificial. Samuel não estava se colocando numa posição de heroísmo. Estava explicando uma decisão tomada com tranquilidade. Ele sabia dos direitos, sabia da possibilidade de reconhecimento público, mas abriu mão. Preferiu manter a rotina e a privacidade. Não é porque eu não queira justiça, disse. É porque eu não quero que a justiça vire coisa que arranca as pessoas da vida delas. Às vezes a verdade solta uma tempestade que derruba quem você quer proteger. Roberto tentou argumentar, falar da necessidade de corrigir o passado, de garantir à mãe um final digno. Samuel assentiu, mas não mudou de posição. Dignidade não é garantir que o mundo veja que eu existo. Dignidade é garantir que a Dona Maria tenha descanso. Eu não vim para incomodar. Havia ternura nas palavras e também uma firme decisão sobre o próprio destino. Samuel não via a fortuna como solução. Via-a potencialmente como uma forma de deslocamento. A recusa não vinha de humilhação ou vergonha. Vinha de disciplina emocional, de uma escolha de vida. A chegada de Roberto à oficina não foi apenas uma busca por explicações. Foi o começo de uma reparação que ainda não sabia como seria feita. Ele escutou Samuel contar que sempre trouxera pequenas coisas para Maria. Remédios, alimentos, consertos que ninguém pagava com nota. Ninguém sabia porque ninguém perguntava. Camila fora cúmplice no silêncio, não por maldade, mas por medo das consequências. Eu sempre pensei que estava protegendo a Dona Maria, confessou Camila ao telefone dias antes da visita. Mas eu a deixava presa por medo de perder meu emprego, por medo do que Érica faria. O fio que prendia cada um à sua escolha parecia agora visível e dolorido. Samuel mencionou também que, em algumas ocasiões, alguém havia oferecido dinheiro para que ele se afastasse de vez. Propostas feitas sem nomear a pessoa que havia pensado em um acerto para manter a casa livre de histórias. Ele riu de leve quando contou. Prometeram um valor para eu sumir. Não houve proposta para eu ficar com dignidade. Foi para manter as aparências. Eu preferi não aceitar. Aquela frase foi o momento em que o título da história se materializou em palavras. A recusa a uma fortuna não era romantismo, era cálculo. Samuel entendia que aceitar poderia significar trocar a sua autonomia por algo que a médio prazo o transformaria em argumento de revista. Roberto sentiu o peito apertar. Ele reconheceu urgência. Não era apenas a necessidade de corrigir uma injustiça jurídica, era a urgência de não transformar a existência de Samuel em moeda de troca. Ele havia chegado até ali pensando em retomar controle, em regularizar, talvez em usar a lei como um bálsamo. Mas o que Samuel pedia era outra coisa, respeito pela sua escolha. Se eu aceitar que as coisas fiquem públicas, eu me exponho, disse Samuel, e isso pode tornar a Dona Maria alvo de perguntas. Eu não quero que ela pague por isso. Eu fiz um sacrifício, não para lhe ganhar medalhas, mas para preservar o que restava da paz dela e da minha. A palavra sacrifício não soou grandiosa, soou verdadeira. Havia no rosto de Roberto toda uma coleção de desconforto e responsabilidade. Em sua cabeça formavam-se cenários: levar Samuel para viver na casa principal, anunciar ao bairro que havia um herdeiro oculto, usar a visibilidade como sinal de correção. Mas ao mesmo tempo crescia nele a ideia de que nem todo reparo precisa passar pelo holofote. Existiam meios de reconhecimento que preservavam a escolha do outro. Samuel reafirmou isso. Se vocês querem me ajudar, não me transformem em notícia. Apoiem minha oficina, contratem alguém que cuide da Dona Maria quando eu estiver com trabalho. Deixem que eu escolha como tudo será feito. Não quero aparecer numa manchete. Não é esse tipo de reparação que eu quero. A oficina de São Bento terminou por se transformar naquela tarde num espaço de conversas duras e honestas. Samuel contou de uma juventude de trabalhos manuais e de um tempo em que a cidade parecia diferente.
Falou das portas que se fecharam por preconceito, mas também das pequenas vitórias. Um móvel restaurado, uma encomenda que saiu melhor que o esperado, uma criança que aprendeu a lixar a madeira sem medo da farpa. E, em algum momento, falou do que fizera para proteger Maria. Eu ficava fora de vista, ajudava a pagar algumas contas com o pouco que ganhava, arrumava a casa quando precisava e me calava por saber que o barulho poderia machucar. As palavras serviram como uma lâmina suave, abrindo no peito de Roberto feridas de culpabilidade que precisariam ser tratadas. Quando se despediram, Samuel apertou a mão de Roberto com firmeza. Pense com cuidado, disse. Se for para reparar, repara de um jeito que a Dona Maria e eu possamos viver com isso. Dignidade é escolha. Roberto voltou para a cidade com o coração pesado e uma sensação de que a casa, em algum ponto, deveria ser aberta não para o espetáculo, mas para a verdade que cura. Ao cruzar a soleira da mansão, o ar parecia mais frio. Havia rostos que ainda não sabiam da visita. Havia também uma figura que sabia demais, talvez mais do que deveria, Érica. Quando a viu atravessar o corredor com passos calculados, olhar limpo e sorriso condicionado, Roberto percebeu que o confronto que viria não seria simples. Não por acaso, a casa que antes parecia apenas morta de silêncio começava a pulsar com histórias diferentes, perigosas para quem lucrava com a ilusão de perfeição. Ainda havia papéis a validar, decisões a tomar, conversas que precisavam de testemunhas. Havia também uma escolha maior: respeitar o pedido de um homem que renunciara a ser o centro para proteger a fragilidade de outro, ao mesmo tempo em que impedir que essa renúncia servisse para manter um sistema que tolhe e esconde. Roberto soube, naquele instante, que o reconhecimento teria de ser pensado não para satisfazer curiosidade, mas para reparar com cuidado. O relógio da sala marcava quase 9. Lá dentro, Maria dormia um sono mais calmo do que pela manhã, talvez aliviada por ter finalmente pronunciado um pedido que fora ouvido. Lá fora, a cidade continuava a andar. Roberto sabia que teria de escolher um caminho. Seguir a tentação rápida de tornar tudo público para corrigir, com grandeza, ou construir um reparo lento, que exigiria paciência, contrapartidas e, acima de tudo, respeito pela autonomia de quem decidiu permanecer na sombra. No receio de não repetir erros, ele pegou o envelope e guardou com cuidado. A fotografia sorria como prova de que existira mais vida ali do que se costumava narrar. Samuel havia recusado a fortuna, não por humildade vazia, mas por preservação. E daquela recusa nascia, para Roberto, a necessidade de repensar o significado de reparação. Havia ainda muito a dizer na casa que antes parecia completa. Havia vozes para serem escutadas e escolhas para serem honradas. Enquanto subia a escadaria com passos que soavam mais leves do que a inquietação no peito, Roberto sentiu o peso do que vinha pela frente. Não se tratava apenas de separar um certo do errado, mas de desfazer um nó que misturava amor, medo e poder. A porta do escritório estava entreaberta. Érica organizava papéis, perfeitamente composta. O encontro que se anunciava prometia então mais do que explicações. Prometia a escolha entre manter a aparência ou assumir a responsabilidade. E em algum ponto dessa decisão, a verdade de Samuel e o sacrifício que ele confessara, tão simples e tão profundo, teria de ser respeitada. Roberto abriu a porta do escritório como quem atravessa uma linha tênue entre o óbvio e o que ainda não se quer ver. Érica estava ali, com as mãos repousadas sobre a mesa, os dedos alinhados como se as ações tivessem que obedecer sempre a uma ordem estética. O rosto dela guardava a calma que fazia parte da máscara, a mesma calma que, por anos, fizera a casa acreditar que nada precisava ser mudado. Ele colocou o envelope sobre a mesa e deixou que o silêncio ocupasse a sala por um momento. Não houve gritos, nem explosões dramáticas. A mansão não precisava de volúpias para demonstrar tensão. O chão coberto por tapetes continuou a absorver passos. Roberto falou primeiro, levando no tom a responsabilidade de quem descobre mais do que o próprio legado. Encontramos coisas no sótão. Coisas que a mãe guardou por um motivo. Precisamos conversar. Érica olhou a fotografia antes de olhar para ele. Havia uma expressão que misturava surpresa com cálculo, como se avaliasse imediatamente o dano potencial à imagem cuidadosamente construída. O que houve? Ela perguntou.
A voz era neutra, mas havia um fio de urgência escondido na pergunta, como quem tenta medir o território antes de ser encurralado. Roberto não acusou, detalhou, com precisão contida, o que vira e ouviu. Contou sobre a água no tanque, sobre o lenço, sobre a fotografia amarelada. Contou sobretudo sobre a declaração de Maria. Ouça a tua mãe. Não teve teatralidade, teve clareza. A mãe pediu para que a gente ouça, e eu ouvi. O rosto de Érica endureceu apenas um pouco. Você vai querer expor isso? Saiu como pergunta e ameaça ao mesmo tempo. Por trás da preocupação com expor estava a consciência do que a exposição poderia desencadear. Curiosidade de vizinhos, manchetes, perguntas incômodas sobre decisões passadas. Érica havia construído, por entre regras e convicções, um mecanismo que prometia ordem. A verdade, agora descoberta, ameaçava essa ordem. Roberto sentiu o corpo apertar, mas manteve-se firme. Não se trata de espetáculo, respondeu. Trata-se de dignidade, tratar a verdade com sensibilidade e ouvir pessoas que foram invisibilizadas por escolha ou por medo. A frase era direta, e nele havia um perigo de suavizar demais ou transformar tudo num gesto heróico. Preferiu não suavizar. A senhora tem deixado a mãe isolada. Precisamos tomar medidas para que ela seja cuidada com respeito e que as pessoas envolvidas, como o Sr. Samuel, tenham sua vontade ouvida. Érica respirou fundo. Por um instante a máscara vacilou, e a máscara, quando vacila, revela medo. Você acha que vou aceitar que uma história assim suje nossa casa? Ela indagou. Não era só a fama doméstica que a preocupava, era o controle sobre as narrativas, a segurança de uma posição social que sustentava privilégios. Se isso for verdade, vamos ter que organizar as coisas. Havia na frase a tentativa de reconduzir a crise ao terreno que ela entendia, gerenciamento de danos. Roberto reparou no tom e escolheu outro caminho. Organizar não significa encobrir, organizar significa reparar e proteger. Ele propôs então algo simples e concreto, um encontro com Samuel na mansão, na presença de Camila como testemunha de longa data e de um profissional neutro, um assistente social que pudesse orientar o processo sem transformar a visita em espetáculo. Nada de imprensa, nada de exposição em redes, só conversas para definir como vamos reparar e como a mãe será assistida. Érica hesitou, tentando imaginar cada cenoura e cada bastão. No fim, aceitou a reunião. Parte disso foi pragmatismo. Sabia que a resistência aberta a um pedido fundamentado soaria pior do que ceder. E parte foi um reconhecimento, ainda que recalcado, de que a situação havia ultrapassado o controle. Antes de se retirar, lançou uma última observação. Se isso virar um problema, vou exigir que tudo seja resolvido de forma técnica. Roberto absorveu a frase como sinal de que a batalha seria tanto emocional quanto administrativa. Chamaram Samuel para voltar. Ele veio com a calma costumeira, sem pressa. Entrou pela porta dos fundos, evitando câmeras e janelas, e trouxe consigo o cheiro de madeira fresca. Laura estava ao lado de Camila, curiosa e séria. Havia algo no rosto da menina que lembrava uma sensibilidade antiga, uma gravidade que não combinava com sua idade. Maria assistiu ao encontro de olhos abertos, porém com a fragilidade que agora pedia a ajuda firmemente oferecida. Quando Samuel viu a mãe, ambos trocaram um olhar que não precisou de palavras para traduzir longa cumplicidade. A reunião passou por etapas. Primeiro, ouviram-se relatos, as memórias de Camila, os detalhes dos documentos, a explicação de Samuel sobre as visitas e as razões para sua escolha de ficar na sombra. Havia leveza nas frases de Samuel, nada de vitimização, nada de ostentação. Eu fiz o que achei que era melhor para Dona Maria, disse. Preferi que ela tivesse paz a ser alvo de perguntas que poderiam doer. Sua voz era firme e clara. Em nenhum momento ele pediu que o passado fosse apagado, pediu sim que o futuro permitisse escolhas. Roberto então falou sobre reparação. Não falou em termos jurídicos profundos, mas propôs caminhos palpáveis. Verificar a autenticidade dos papéis encontrados, reconhecer civilmente Samuel, caso ele aceitasse, em um ato reservado, e criar um arranjo prático para que a mãe tivesse cuidados adequados sem que sua autonomia fosse violada. Acrescentou com sensibilidade a necessidade de respeitar a vontade de Samuel quanto à exposição. Se você preferir manter a tua vida como está, com apoio para a oficina e visitas do jeito que escolheu, a família vai honrar isso, disse. Havia sinceridade. A reparação ali se configurava como adaptação às vontades de quem sofreu apagamento.
Camila, que ouvira em silêncio por muito tempo, respirou e falou com firmeza. A sua voz carregava anos de serviço, lealdade e um cansaço que se traduzia em coragem. Eu quero ficar responsável por organizar a rotina da Dona Maria, com autonomia para decidir quem entra na casa e como se presta ao cuidado, declarou. Quero receber por isso e quero que isso esteja documentado. Não para me vingar, mas para que a mãe não volte a ficar dependente da vontade de alguém que a sufoca. A proposta de Camila trouxe alívio. Era um pedido prático para reequilibrar relações. A partir daí, as negociações foram de respeito. Samuel reafirmou que não queria valer-se de dinheiro para expor a própria vida. Preferia apoio direto à sua oficina e a segurança de vida para a mãe. Se me oferecerem um lugar que me transforme em atração, eu recuso, afirmou. Mas se me oferecerem um jeito de manter meu trabalho, de contratar um ajudante e de garantir que a Dona Maria tenha cuidado sem perder o controle da própria vida, eu aceito. Roberto ouviu e prometeu trabalhar nesse sentido. Houve também um momento íntimo em que Samuel abriu, com voz baixa, a confissão do sacrifício que ninguém imaginara em sua completude. Não falou de heroísmos, falou de escolhas feitas com serenidade e também com dor. Quando eu era mais novo, pensei que a verdade, contada aos poucos, faria bem, mas vi o que a cidade faz com as histórias, transforma em espetáculo, exige lugares, cria cobranças. Eu não queria que a mãe se tornasse o centro de uma investigação pública. Preferi me calar, porque a paz dela era mais valiosa do que o reconhecimento que eu poderia obter. Foi um sacrifício. Preferi ficar invisível, para que ela pudesse continuar a viver com lembranças boas. A revelação não pediu aplausos, pediu apenas compreensão. Roberto sentiu o peso daquela escolha, um homem abrindo mão de pertencer para salvar a tranquilidade da quem amava. Érica ouviu tudo. Não houve mais uma vez gritos, mas a expressão dela mudou. Foi uma mistura de raiva recatada, vergonha e uma percepção tardia de que o poder que exercera sobre a mãe havia custado mais do que ganho. Havia também entre as reações uma ponta de medo. Perder privilégios implica encarar o que se escondeu por trás das cortinas. Alguém tinha que responder por isso. Roberto, com maturidade indelicada, anunciou medidas práticas. Érica seria afastada da administração diária da casa enquanto um processo de revisão e de acompanhamento acontecesse. Camila receberia autoridade formal para gerir a rotina de Dona Maria. E haveria um plano de acompanhamento psicológico para toda a família, incluindo Érica, se ela aceitasse. Não estou buscando punição simbólica, disse Roberto. Estou buscando responsabilidade e a reconstrução de um ambiente seguro. A saída de Érica foi discreta. Ela recolheu pertences essenciais e partiu para ficar com parentes por onde sentir-se recompor. Não houve humilhação pública, tampouco perdão instantâneo. A família preferiu proteger o processo de cura com medidas que evitassem aumentar ainda mais o dano moral. Roberto sabia que suas escolhas seriam questionadas por quem desejava ver um espetáculo de punição. Ele preferiu, no entanto, adotar um caminho que unisse a proteção de Maria à responsabilidade efetiva. Essa responsabilidade teria consequências: a perda de controle, a necessidade de aceitar limites e possivelmente um encontro futuro para lidar com reparações. Nada, porém, sucedeu como uma redenção rápida. Érica teria que enfrentar a solidão de quem perde privilégios. Nos dias que se seguiram, as ações foram práticas e discretas. Roberto convocou um escritório de confiança para verificar os documentos do sótão. Não para transformar a família em notícia, mas para garantir que qualquer passo futuro fosse sólido. A validação aconteceu por meio de conferência de endereços antigos, de testemunhos e de carimbos, que juntos sustentaram a narrativa apresentada. Os termos finais, uma proposta de reconhecimento civil reservado, foram organizadas de maneira a respeitar a vontade de Samuel. Um registro feito sem alarde, com firma reconhecida e testemunhas, no qual Maria reconhecia o vínculo afetivo e a contribuição de Samuel, sem que isso implicasse exposição midiática. Roberto também tomou medidas que visavam reparar de modo prático o que a recusa de Samuel havia tentado proteger. Em vez de ofertar uma fortuna para apagar a história, ele fez algo diferente. Investiu em medidas que fortalecessem a autonomia de cada um. Para a oficina de Samuel, organizou um recurso para a compra de uma máquina de precisão,
e para a contratação de um aprendiz que permitisse a Samuel reduzir a carga física. O recurso veio sob a forma de um patrocínio discreto, sem placa na fachada, destinado apenas a cobrir equipamentos e pequenas reformas. O objetivo era garantir que o ofício continuasse a ser a fonte de vida de Samuel, sem transformá-lo em mercadoria. Para Camila, foi criado um contrato formal, salário digno, reconhecimento de responsabilidades e autonomia para gerir a rotina de Dona Maria. Camila recebeu pela primeira vez poder de decisão sobre visitas, higiene e medicamentos, mas com o respaldo de um assistente social que acompanharia a rotina. A intenção era evitar o abuso por omissão e dar a Camila respaldo para agir sem medo de retaliações. Quanto a Maria, sua rotina mudou de forma gradual. Não se tratou apenas de remover pessoas do convívio, tratou-se de ouvir o que ela queria. Entre sorrisos tímidos e dias de sono pesado, ela começou a dizer pequenas preferências que antes haviam sido apagadas. Querer ouvir o rádio de madrugada, receber flores nos fins de tarde, escolher a roupa certa para suas saídas. Cada escolha devolvida a ela era um fio de dignidade recomposto. Laura, que assistira ao encontro com olhos de menina sábia, tornou-se ponte de cura entre as gerações. Samuel passou a levá-la à oficina em tardes combinadas. Havia algo de comovente nas cenas em que o menino de 10 anos aprendia a lixar uma peça, a sentir a textura da madeira sobre as mãos. Laura não foi tratada como objeto de conserto emocional, foi convidada a aprender um ofício que a tornava parte de uma comunidade. O vínculo entre ela e Samuel cresceu com naturalidade. Ele lhe ensinava a paciência da lixa, a precisão do traço, o respeito pelos materiais. E ela, em troca, trazia histórias da escola, perguntas sobre a cidade e um humor que suavizava dias difíceis. A comunidade reagiu de formas variadas. Vizinho que antes evitava cruzar o portão passou a oferecer um bolo de vez em quando. Um velho amigo da família trouxe lembranças da juventude de Maria. Outros preferiram manter distância. Não houve grande comoção. A história foi, em sua maioria, contida. Havia quem cochichasse e perguntasse por trás de muros, e havia quem simplesmente ajudasse com pequenos gestos. O que se percebeu aos poucos foi que a transformação real acontecia longe do alarde, em gestos rotineiros, em contratos assinados, em visitas agendadas, em móveis consertados com esmero. Roberto, por sua parte, tomou decisões que refletiam aprendizado real. Criou um pequeno programa interno para a família, uma espécie de política que permitia, por exemplo, que qualquer membro idoso tivesse autonomia para escolher assistência, que contratos domésticos fossem formalizados e que qualquer denúncia de violação fosse tratada com prioridade. Não era um órgão estatal, nem uma solução completa. Era um compromisso de quem reconhecia o próprio erro e desejava transformá-lo em prevenção. O anúncio deste programa foi feito discretamente entre parentes e funcionários, mais um passo para institucionalizar a escuta. Ao mesmo tempo, houve medidas de apoio emocional. Foram oferecidas sessões de acompanhamento para Maria, para Samuel, para Camila e para quem quisesse. A ideia não era curar feridas com palavras mágicas, mas dar ferramentas para que o convívio pudesse ser reconstruído. Nenhuma promessa de restauração total foi feita. O tempo e os encontros, no entanto, produziram efeitos. Maria, por exemplo, passou a ter momentos de lucidez mais frequentes. Em uma tarde, sentada no jardim que lembrava os tempos de juventude, ela segurou a mão de Samuel e disse: "Obrigada por ter vindo quando ninguém pedia." Samuel apertou a mão com delicadeza. "Eu vim porque quis", respondeu, "e porque eu te amo." O processo de reconhecimento civil aconteceu numa sala do cartório, com poucos presentes. Não foi uma celebração, nem um rito combinatório. Foi um ato simples, entre papel e testemunha, que selou formalmente a história que a família já conhecia. A decisão de manter a cerimônia privada foi uma escolha conjunta. Samuel quis assim, e o gesto representou uma vitória de sua autonomia. A carta de reconhecimento não tinha parado em redes sociais. Estava guardada em uma gaveta, assinada e registrada. Com o reconhecimento veio a necessidade de lidar com a herança simbólica. O que fazer com o passado em que se preferiu a aparência à verdade? Roberto decidiu abrir um processo de revisão de práticas domésticas e convidou um grupo de especialistas para pensar em como transformar a mansão num espaço onde o cuidado fosse central.
Não se tratou de uma reforma superficial. Foram discutidos rotinas que permitissem que os idosos tomassem decisões próprias, contratos que dessem garantias aos empregados e um canal de denúncias interno com sigilo assegurado. A intenção era criar um legado que fosse de fato reparador. Houve resistência, sempre há. Alguns familiares questionaram a exposição do nome e pediram tribunal. Outros que não estavam presentes naquela noite do tanque viram no afastamento de Érica uma injustiça. A narrativa pública, quando chegou aos ouvidos de alguns conhecidos, foi filtrada por julgamentos e pela tentação de escolher lados. Roberto, porém, manteve o eixo. Não buscou aplausos, buscou justiça prática e o restauro da dignidade dos envolvidos. Sabia que a estrada para a reconciliação era longa e que nem todas as pontes seriam atravessadas com facilidade. Meses depois, a oficina de Samuel tinha um ritmo novo. A máquina comprada facilitava cortes e permitiu que ele cedesse tarefas mais pesadas ao aprendiz que contratou, um jovem da vizinhança que encontrara no mercado de trabalho local. Samuel não se tornou celebridade. Tampouco entrou em círculos de parentes que antes poderiam ter tentado usá-lo como troféu de boa ação. Em vez disso, recebeu clientes discretos, encomendas de madeira trabalhada e a tranquilidade de quem vive de um ofício. A sua recusa à fortuna manteve seu significado, preservação de autonomia, não renúncia por vergonha. Laura cresceu com essa presença como exemplo. Em uma tarde, desenhando um esquadro de papel, ela disse a Roberto: "O senhor não precisa ter medo de errar. Pode pedir ajuda quando errar." Era uma frase de criança, mas era também um julgamento do que vivera. As falhas humanas podem sim ser remediadas com responsabilidade e cuidado. Roberto sorriu e ouviu. A casa, aos poucos, deixou de ser apenas cenário de perfeição e passou a ter ruídos de vida, risos, serragem, passos que pronunciavam trabalho e convívio. A comunidade local percebeu que, diante do problema, era possível agir sem espetáculo. A história ganhou entre os vizinhos a forma de um exemplo. A necessidade de escutar, de dar autonomia aos idosos e de formalizar o trabalho doméstico. Roberto passou a conversar em reuniões discretas sobre a importância de contratos claros e de canais de denúncia. A sua autoridade veio mais da ação correta do que de discursos. Houve também um encontro difícil entre Roberto e Érica semanas depois. Não foi um teatro de reconciliação forçada. Eles sentaram-se em uma sala neutra com um mediador. Érica ouviu. "Não se trata de humilhar", disse. "Trata-se de você reconhecer o que foi feito e de procurar meios de aprender a agir de outro modo." Érica aceitou de forma relutante participar de um acompanhamento. Não foi um perdão imediato, foi uma chance de assumir responsabilidade. Para a família, era importante que a pessoa que causou o dano voltasse, se possível, com consciência do erro, mas jamais imposta a um abraço público. A narrativa, então, seguiu seu curso. Nada foi magicamente curado, mas ataques de rotina foram atenuados por mudanças concretas. Maria viveu semanas de lucidez onde ria de lembranças e dias de cansaço profundo. Havia momentos em que ela tomava a mão de Samuel e ficava olhando para o relógio antigo, sentindo o tempo de outra maneira. Em uma visita particularmente calma, ela sussurrou: "Você cuidou sem pedir nada. Isso é raro." Samuel arregalou os olhos, surpreso pelo reconhecimento vindo da pessoa que tanto amara. Ele apenas respondeu: "Eu só quis proteger seu descanso." A última cena que se viveu naquela casa antes do inverno foi simples. Laura e Samuel no quintal, uma lixa nas mãos do menino, a madeira ganhando forma sobre a paciência. Maria, sentada numa cadeira próxima, observava com um sorriso que pela primeira vez em muito tempo não parecia forçado. Camila passava com uma bandeja e oferecia um café. Roberto ficou na janela, observando, e pensou na frase que tantas vezes tinha ouvido: "A verdade liberta." Não era bem assim. A verdade, percebeu ele, só liberta-se acompanhada de cuidado e de responsabilidade. No fechamento dessa história, o que fica não é uma lição simples. É a consciência de que famílias aparentemente perfeitas podem abrigar decisões que machucam, de que invisibilidade pode ser escolha ou imposição, de que reparação exige escuta, paciência e arranjos concretos.
Samuel recusou a fortuna porque priorizou a dignidade e a privacidade, e ao fazê-lo, elucidou um ponto central: justiça não precisa ser espetáculo para ser justa. O sacrifício que confessou naquele encontro foi uma renúncia ao protagonismo para proteger a fragilidade de quem ama. Essa renúncia mereceu ser recebida com respeito. Se há algo a aprender, é que escutar é um gesto de reparação poderoso. Ouvir um pedido feito com delicadeza, ouça a tua mãe, foi o fio que mudou destinos. E a responsabilidade de quem tem poder, seja econômico, seja social, é a de usar esse poder para proteger, não para manter aparências. A história de Samuel mostrou que o cuidado pode ser humilde e eficaz. Apoio à oficina, contratos claros, autonomia para o idoso e proteção para quem cuida. Se você reconhece sinais de violência velada contra idosos, restrição de visitas, controle de documentos, isolamento disfarçado de proteção, procure as linhas de denúncia locais e os serviços de assistência. Denunciar não é expor, é proteger. Compartilhe esta história se acredita na proteção dos nossos mais velhos e se entende que dignidade não se compra nem se exibe, se respeita. E se quiser acompanhar outras histórias que lembram da responsabilidade e da escuta, inscreva-se no canal para que possamos juntos aprender a cuidar melhor daqueles que nos precederam.